Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor, amém? Eu já quero chegar sendo profeta de Deus para você, eu já quero chegar profetizando que todo principado, toda potestade, todo demônio que age sobre a sua vida está sendo repreendida agora no nome de Jesus. Tudo que foi lançado contra a sua vida, feito contra você, pago para você descer a sepultura, tudo que foi mandado na sua direção em forma de feitiço vai sendo repreendido agora no nome de Jesus. Eu já quero estar te convidando para estar orando comigo, porque a oração de Deus, a oração move a mão de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossas vidas, o lugar, Senhor, de honra, que é todo seu, de mais ninguém. Repreenda todo laço, todo embaraço, toda a fúria do adversário na minha vida, na vida dessa mulher, na vida desse homem que me ouve. No nome de Jesus, repreende todo feitiço, toda obra demoníaca, Pai, contra a gente, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso ministério, contra a nossa saúde, contra a nossa finança. Venha ser repreendida no nome de Jesus. Toma essa casa na tua mão, a casa é sua, entre e faz morada. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, abençoada no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook para honra e glória do Senhor Jesus. Tá? Já quero te pedir que você deixe seu likezinho, porque toda vez que você deixa seu joinha, você falando pro YouTube que esse é um vídeo com conteúdo, e você me ajuda a lançar as redes mais longe. O Senhor me levantou neste tempo para pregar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo, evangeliza comigo, me dá a mão no nome de Jesus, porque grandes coisas o Senhor fez por mim e por você. Amém, meu querido e minha querida? Então, no nome de Jesus, tá? Já compartilha o vídeo no nome de Jesus, já manda para aquela pessoa, sabe? Que você lembrou da pessoa na pregação. Ah, essa pregação estava tendo com a vida de fulano. Não foi você que lembrou, foi Deus trazendo a tua memória. Então compartilha com aquela pessoa no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Esta semana tem oração. Né? Aqui tem culto no Quintal da Vitória, no dia 18, tem culto no Quintal da Vitória para honra e glória do Senhor Jesus, a partir das 7 horas da noite. Então venha e traga mais um com você, porque vai ser céu aberto, vai ser tremendo o que Deus vai fazer nesse lugar. Amém, meu querido e minha querida? Já quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, que diz assim: a cura de um endemoniado gadareno. Eles chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro de um dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda ainda com correntes podia alguém o prender. Podendo, porque tendo sido, gente, eu tô sem óculos, tá? Então me dá um crédito aí. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e corrente, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, e clamava pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com as pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntando-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogando-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E ainda andava ali pastando um monte de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então se precipitaram para o mar, caíram do precipício. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que havia acontecido. E foram ter com Jesus e viram-o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado-se vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogavam-lhe que fora Entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia que grandes coisas o Senhor fez, como teve misericórdia de ti. Amém? Aleluia, glória a Deus. Me perdoa, gente, tá lendo assim porque eu tô sem óculos, tá? No nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus aqui, olha só, ele vai para o lado dos gadarenos, tá? Ele pega o barco, vai para o lado dos gadarenos. E quando chega lá, havia um homem totalmente endemoniado. E esse homem vivia no sepulcro, vivia no cemitério. Então ele era amarrado a correntes, e todas as correntes que ele era amarrado, ele quebrava, ele esmiuçava a corrente. Por que ele era amarrado em correntes? Porque quem já viu um endemoniado, ele tem 7 vezes mais a força de um homem normal, tá? Então a palavra diz que ele se machucava nas pedras. Então, provavelmente, acorrentavam ele para ele não se machucar. Porque quando uma pessoa se manifesta, né, na igreja ou fora da igreja, a primeira coisa que Satanás quer é machucar aquela pessoa. Você já viu quando a pessoa se manifesta, que os obreiros seguram para que o demônio que está no corpo daquela pessoa não bata a cabeça daquela pessoa no chão, aquela pessoa não se machuque? Entendeu? Porque é isso que aquele demônio quer, machucar. Então, por isso que eles prendiam esse homem em correntes. Então, quando Jesus chega lá, esse homem já está solto e esse homem vai de encontro com Jesus. Aqueles demônios que estavam, né, no corpo daquele homem vai de encontro a Jesus, porque demônio nada mais é do que os anjos que caíram. Entendeu? Então, quando eles caíram na terra, quando eles foram expulsos do céu, eles se transformaram em demônios. Então, eles conhecem Jesus. Então, eles falam: que queres tu conosco, filho do Deus Altíssimo? E eles começam a rogar a Jesus que não tirassem eles daquela província, daquela região. Então, significa que eles eram principados e potestades. E o Senhor pergunta para ele assim: qual é o seu nome? E ele fala assim: meu nome é Legião, porque somos muito. Legião, quando ele fala legião, naquela época, uma legião de soldado era de 3 a 5 mil soldados. Então, quando fala em legião, é para a gente ter uma noção que havia de 3 mil a 5 mil demônios dentro de um só corpo. Você já viu um demônio se manifestar na igreja? E a pessoa recupera a memória e daqui a pouco outro demônio entra, porque é legião. Eu já fiquei uma vez na igreja, eu lembro muito bem, no começo do culto,
até depois do culto. Ficamos com essa pessoa quase até 2 da manhã. Entrava um demônio, saía outro. Entrava um demônio, saía outro. Entendeu? E era muito missionário que estava ali, muito obreiro que estava ali, pastores, tinha bispo expulsando aquele demônio. Porque era um legião e era uma moça que estava manifestada, né? Então, aquele demônio queria machucá-la de qualquer forma, entendeu? Tivemos que trancar a igreja, porque ela queria correr para a rua e se jogar debaixo de um carro. Então, para você ver como é o demônio. Então, para ter uma legião dentro daquele homem, né? A palavra de Deus fala assim, que um demônio ele entra, aí depois ele vai lá, né? E pega mais 7 e traz. E esse mais 7, cada um desses 7 vai lá e pega mais um. Então é assim que entram legiões de demônio. Mas significa para o demônio entrar, a pessoa que está com o corpo habitado por demônio deu brechas para o demônio entrar. Porque o demônio, gente, não entra assim, não. A gente que dá brecha para ele entrar. A gente dá brecha com calúnia, com mentira, com pecados, né? E pecados são muito, o pecado do adultério, pecado da luxúria, do roubo, do furto, da matança, não matarás, né? O Senhor deixou até um mandamento para a gente, não matarás. Então, há muitos demônios que entram por diversas formas, mas todas as formas somos nós que damos essa legalidade para ele entrar. Tá? E aqui, como o demônio está pedindo para não ir embora do local, significa que eles eram principado e potestade, eram os demônios que regiam aquele lugar. Porque para cada lugar há um príncipe, tá? Há um principado e uma potestade que rege aquele ambiente. Você já entrou num lugar que o lugar tá pesado, sabe? Você sente um arrepio, sente uma coisa estranha. Você parece que tem um negócio lá, é porque há um principado ali, há um demônio que rege aquele lugar. Então aqui, quando ele pede para ele ir pro que Jesus está falando assim, sai desse homem, sai, Jesus está expulsando, eles pedem para ir para os porcos, mas porque eles não queriam sair daquele lugar. Tá? Então, quando eles vão para os porcos se precipitam. Aí eu já aprendo uma outra lição. Tem gente que não acredita que demônio entram em animal. Entra sim. Satanás usa animais também. Então, demônios entram em animais. Às vezes, eu lembro muito bem uma vez que eu estava indo para o monte, né? 2 vezes, na verdade. Uma eu estava subindo o monte e aparece um pitbull, sai de dentro da mata. E ele olha assim para mim, eu falei, meu Deus. Eu falei, no meu pensamento, eu morri ali, entendeu? E eu estava sozinha, era 6 e pouca da manhã, o monte estava vazio e o pitbull saiu da mata. São demônios que usa, você tá entendendo? Animais, tá? Graças a Deus não aconteceu nada, eu comecei a orar, ele entrou de volta para a mata. E a outra vez eu estava indo pro monte também de manhã, isso eu tava, já não estava já no monte, estava na rua ainda, seguindo, eu escutei um cachorro atrás de mim latindo muito forte, aí eu olhei assim rápido, sabe? Escutei até barulho de bicho correndo, entendeu? Era 7 e pouca da manhã, a rua estava vazia, era inverno, também não tinha nada, entendeu? Então são demônios que se levantam contra a gente. Então aqui esse homem estava coberto de demônio, eram legiões de demônio. Então, o que eu aprendo com essa palavra aqui? Aprendi várias coisas, ó. Há principados e potestade que rege lugares e ambiente. Então, há demônios que moram em certos lugares. Mas por quê? Porque nós damos legalidade, principalmente para ele entrar dentro da gente. E como é que a gente dá esse tipo de legalidade? Com pecado. Quando você peca, há demônios que entram dentro de você, demônios que se aproveitam para entrar dentro de você. E quando, meu querido, há demônios que entram dentro de você, tua vida dá para trás. Porque ele não entra para te ajudar, não. Satanás, ele entra na sua vida para derrotar você, para acabar com você. Ele entra para destruir o seu casamento. Ah, eu briguei com meu marido, nem sei porque eu briguei, nem sei porque eu ofendi meu marido desse jeito. Ai, nem sei porque eu falei desse jeito com a minha esposa. Você está entendendo? Primeiramente, é caráter que tem que ser tratado. Segundo, são demônios que nos influenciam. Então, em nome de Jesus,
Aqui esse homem precisava ser liberto. Houve um motivo, tá? O motivo era que o Senhor queria libertar esse homem. Aí agora, se você ver no final do texto, aquele povo que viu tudo isso acontecer, o homem que estava no sepulcro, agora não estava mais no sepulcro, agora estava banhado, estava com roupa trocada, estava lá sentado, se alimentando, comendo como uma pessoa normal, porque ele comia porcaria. Você tá entendendo? Ele vivia no cemitério. Então agora estava um homem normal. As pessoas começam a pedir para o Senhor sair daquele lugar. Por quê? Porque aquele homem foi liberto. Mas aquelas pessoas que estavam ao redor daquele homem não estavam libertas. Então, muitas das vezes, o Senhor vai libertar um numa casa. Porque só precisa de um liberto para toda a casa ser salva. Aqui Deus precisava só da libertação desse homem. Portanto, que ele pede para o Senhor assim: olha, me leve contigo. O Senhor fala: não, volte para sua casa e vai lá e fale o que aconteceu. Em outras palavras, Jesus está falando assim: vai lá e evangeliza. Entendeu? Mostra o seu testemunho. Então Deus só precisa de um numa casa. E você às vezes está falando assim: ô, liberta o meu marido, liberta o meu filho, liberta, liberta. Não é para você parar de orar, não. É para você continuar orando. Mas o Senhor vai usar a sua vida para que a sua vida seja de testemunho para aquelas pessoas. Então, meu querido e minha querida, a palavra que Deus colocou no meu coração sobre o gadareno é: não dá passagem para o inimigo entrar com a tropa dele. E a tropa dele é uma tropa de legião, é uma tropa de 5.000, é uma tropa de 3.000. Então, eu tenho que fechar as minhas brechas, eu tenho que ver aonde eu estou errando, aonde tem pecado, onde tem mentira, aonde tem o pecado da traição, aonde tem um pecado que o Senhor abomina. E todo pecado o Senhor abomina. Então, meu querido e minha querida, eu tenho que fazer uma reflexão, sabe? E a palavra de Deus vai dizer que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então, em nome de Jesus, quer ser liberto, não consegue se libertar. Porque tem pessoas que não conseguem se libertar do vício, não consegue se libertar do álcool, não consegue se libertar da prostituição, da pornografia. Entendeu? Você tem que entender que há uma legião de demônio ali dentro de você. Não é só um. Não é só uma pombagira, são várias pombagira. Não é só um malandro, são vários tipos de malandro que tem aí. Então, em nome de Jesus, faça jejum pela sua vida. Eu sempre falo aqui, né? A gente jejua por muita coisa, mas esquece de jejuar pela nossa vida. A nossa vida tem que ser a primeira, entendeu? Porque como é que você vai ajudar alguém se você não está bem? Para ajudar alguém, você tem que estar bem. Então, em nome de Jesus, faça jejum em prol da sua vida. Jejum pela sua libertação. Ah, pastora, mas eu já estou na igreja, mas a libertação é diária. Você tem que se libertar todo dia. O Senhor tem que tirar você do cativeiro. Todo dia é uma nova história para você. Todo dia é algo novo da parte do Senhor. Então, a libertação é diária. A Bíblia eu tenho que ler todo dia. Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Entendeu? A Bíblia eu tenho que ler todo dia, porque todo dia o Senhor tem algo novo para mim. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, o Senhor quer libertar a sua casa. Talvez você esteja com um gadareno dentro da sua casa. Alguém que quando bebe fica furioso, quebra as coisas, quer avançar em você. Entendeu? Eu não estou falando, meu querido e minha querida, porque, preste bem atenção, quando você apanha, o teu marido te bate, tu tem que dar parte dele. Ah, pastora, o que é isso? Sim, porque ele bateu uma vez, vai bater duas, vai bater três, vai bater quatro, vai bater 10. Entendeu? Você tem que fazer a sua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Tá? Então, quando uma pessoa bebe e fica furiosa dentro de casa, ali já entra vários demônios. Então, você tem que orar e expulsar aquele demônio. Ah, pastora, mas eu, não é falar para ele assim, ou falar para ela assim, tá repreendido, no nome de Jesus, você tá com demônio. Não, começa a orar aqui. Começa a orar aqui. Lembra de Abigail? O marido chega bêbado em casa. O que ela faz? Ela não discute. Ela chega, olha para aquele homem totalmente bêbado, ela não discute, ela não bate boca, ela vai orar. Ela vai conversar com ele no dia seguinte. Então, aprenda a orar. Entendeu? Então, não é para você sair que nem uma louca. Começa a orar aqui, começa a repreender aqui.
Entendeu? Agora, bateu, minha querida, você tem que ir para a delegacia. Você tem que dar parte. Porque se você deixar ele bater uma vez, ele vai bater duas, vai bater três, vai bater quatro, vai bater 1000, até ele te matar. Então nós temos que entender quando é demônio e quando é caráter. Porque muitas das vezes é demônio e caráter. Às vezes é só caráter. Às vezes é só demônio. Às vezes é demônio e caráter. Entendeu? Porque se for só caráter, Satanás vai virar para ele, vai falar assim: olha, meu querido, não sou eu que estou te usando, não. Isso aí é você que tem um caráter horroroso. Então, em nome de Jesus, tem muitas mulheres sofrendo, muitas mulheres abatidas, até mesmo dentro da igreja. Ah, porque eu não posso isso, ah, porque eu não posso. Ele vai te matar, querida. Então, você tem que dar parte. Tem que dar parte. Porque ele tem que saber que você é uma mulher de Deus, mas também é uma mulher que não admite que isso seja feito com você. Esse tipo de abuso seja feito com você. Então, em nome de Jesus, comece a orar para Deus libertar o gadareno que vive com você, o demônio que está aí habitando. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, mas contra o principado e potestade da região celestial. Lembra que eu falei do principado? Há um principado regendo a atmosfera da sua casa. Então, quantas vezes você ora a sua casa por semana? Aprenda a orar a sua casa. Fala, Senhor, dissipa todo o principado e toda a potestade que rege na região celestial acima da minha casa. Todo demônio, Senhor, que trabalha contra a minha vida, contra a vida do meu marido. Senhor, tu joga por terra, toca na mente daquele homem, toca no coração daquele homem, transforma, transforma, transforma. Porque Deus transforma. Deus tira a legião de demônio. A legião de demônios sai do teu marido, sai do teu filho, sai da tua filha e vive uma outra criatura. Deus molda outra pessoa ali. Então, em nome de Jesus, a palavra de Deus vai dizer que Jesus não leva aquele homem, porque aquele homem tinha uma missão. A missão era levar o evangelho, a mostrar o que Jesus tinha feito na vida dele. Tá? Às vezes você tá reclamando, porque só salva eu dentro dessa casa, Senhor, salva fulano, salva ciclano. Eu sei que a gente fica ansioso para um filho ser salvo, para o marido ser salvo, para a esposa ser salva, mas Deus só precisa de você. Você com perseverança, você com força, entendeu? Você sabendo tomar as atitudes certas, Deus só precisa de você, que através de você, querido e querido, que Deus vai salvar a tua casa. Através de você, Deus vai salvar teu casamento. Através de você, Deus vai tirar seus filhos das drogas. Através de você, você é o testemunho, você é o espelho. Então, em nome de Jesus, aprenda a enxergar quando são demônios, quando é principado, quando é potestade, quando é caráter. Aprenda a discernir um do outro ou os dois juntos num só. Entendeu? Porque um demônio, ele não fica sozinho. O Senhor nos fez como uma casa, né? Porque nós somos triênio, corpo, alma e espírito, entendeu? Então tem uma casa, nós somos um casulo. Deus nos fez para o Espírito Santo habitar em nós. Então, se o Espírito Santo não está habitando, a casa está vazia, um outro espírito vai habitar. E o espírito imundo, ele não habita sozinho. O Espírito Santo, ele habita só. Entendeu? Ele não gosta de bagunça, ele age calmo, ele não está em confusão, ele não está em contenda. Mas o espírito imundo, ele gosta de bagunça, ele gosta de contenda, ele gosta de confusão, ele gosta de fofoca, ele gosta de disse-me-disse. Entendeu? É o espírito imundo que gosta disso. Então, por isso que ele vê a casa vazia, o Espírito Santo não está ali, aí um outro espírito tá. Então, presta bem atenção. Tem pessoas que são ateus, né? Não acreditam nem no diabo, nem em Deus, não acreditam em nada. Satanás ama esse tipo de pessoa. Porque você não é quente nem é frio. E a palavra de Deus fala que Deus te vomita. Você não serve nem ao diabo e não serve nem a Deus. Entendeu? Aí Satanás se aproveita da tua casa. Uma casa abandonada. Entendeu? Aí ele entra com legião. E como eu falei aqui, legião é de 5 a 10 mil demônios dentro de uma só pessoa. Aí Satanás faz você de bola, faz com você o que ele quiser. Destrói a tua vida sentimental, destrói a tua família,
destrói a tua finança, destrói a tua saúde, porque com tudo isso destruído, a tua saúde, minha filha, vai pro beleléu. Entendeu? Então, meu querido e minha querida, sabe, aprenda a discernir para que você não permita e não dê brecha que nenhum demônio entre e faça morada. Lembrando que um demônio não entra só, ele vai lá no inferno, pega mais 7 com ele. Cada 7 daqueles 7 mais 7, assim que entra a legião. Então, em nome de Jesus, eu quero estar orando por você. Você que está com uma pessoa, um gadareno dentro de casa. Você que está com uma pessoa, sabe, que você sabe que aquelas atitudes daquela pessoa não é normal. Há um demônio ali. Você que identifica que é um demônio ali. Entendeu? Há um principado, há uma potestade. Você que sente um peso dentro da sua casa. Você que não sabe mais o que fazer. O segredo da nossa vitória é a oração. Pega o Salmo 91 e ora cada cômodo da sua casa. Ora o Salmo 91. Teu marido gosta de beber? Ora o Salmo 91 em cada cômodo da sua casa, no nome de Jesus. Tua esposa está diferente? Ora o Salmo 91 dentro da sua casa. Ora 3 vezes por dia. Ora de manhã, de tarde, de noite. Entendeu? O Senhor nos deixou, sabe, a Bíblia é um grande ensinamento para a gente. Então, em nome de Jesus, não deixa Satanás fazer da sua vida, da sua casa, uma bola que ele chuta para um lado e para o outro e ele faz o que ele quiser. Se levanta e toma uma decisão. Na guerra, a gente tem que tomar um lado. E qual o seu lado? Qual o lado da guerra que você está? Você está no lado de Satanás ou você está no lado de Deus? Aí você tá do lado de Satanás porque eu não tenho força, pastora. Você não entende, eu não tenho força para ir pro lado de Deus. Mas a palavra de Deus fala assim: sem mim nada poder fazer. Quem te dá força é Deus. Pede socorro. Deus não recusa socorro de ninguém. Irmão, eu tinha uma legião de demônio comigo. Só que eu pedi socorro ao Senhor. E quando você pede socorro ao Senhor, o Senhor vem no teu socorro. Deus vai lá e segura você com mão forte. E aqueles demônios têm que bater em retirada. O demônio que está no teu marido, que está no teu filho, na tua filha, na tua esposa, que está regendo aí, o principado que está regendo a tua casa, tem que bater em retirada daí. No nome de Jesus, porque essa casa não é sua. Essa casa não é da sua família. Essa casa é do Senhor Jesus. Entendeu? Porque tudo que é meu é do Senhor. Então, tudo que é seu, você tem que oferecer ao Senhor. Senhor, minha família é sua, minha casa é sua, meus bens são seus. Porque Deus quer transformar. E Deus só precisa de um dentro de uma casa. Deus libertou o gadareno porque Deus só precisava de um na cidade de Gadara. Só precisava de um testemunho. Então, Deus só precisa de um. Então acalma o seu coração, porque hoje a Gadara que o Senhor está visitando é a sua Gadara, é a sua casa, tá? No nome de Jesus, eu quero te convidar para estar orando comigo. Vamos orar? No nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, eu te entrego nas tuas mãos cada pessoa que aqui está. Cada pessoa, Pai, que se identificou, sabe, Senhor, que reconheceu que na casa dela, sabe, tem um gadareno. Que no seio da família dela tem um gadareno. Senhor, Pai, eu te peço que tu venha repreender todo o principado e toda a potestade que rege, Senhor, na região celestial, acima da casa dessa mulher, acima da casa desse homem, trazendo tristeza, trazendo contenda, trazendo confusão, Pai amado e Pai querido, tu repreenda toda a obra maligna de Satanás, todo demônio, tudo que foi oferecido para esse casamento ser destruído, para essa família ser destruída, para esse homem virar a cabeça, para essa mulher virar a cabeça. O Senhor Jesus te repreenda, Satanás. Pega a tua bagagem, sai daí agora. Sai dessa casa agora. Todo o principado e toda a potestade. Sai desse corpo, sai dessa mente. Sai. No nome de Jesus, sai. Senhor, liberta essa mulher. Liberta esse homem, dá força onde não tem força. Dá ânimo, Senhor, aonde não tem ânimo. Senhor, coloque enjoo nesse homem que bebe. Coloque enjoo nessa mulher que bebe, ao ponto que eles botem, Pai amado e Pai querido, a bebida na boca e vomitem, Pai. No nome de Jesus, traga enjoo, Senhor.
Toma esse casamento nas tuas mãos, coloca o que está fora do lugar no lugar, Senhor, no nome de Jesus. Tira o vício do cigarro. Pai, pessoas que não conseguem largar o vício do cigarro, não conseguem largar o vício do roubo, o vício da mentira, o vício da traição, o vício da pornografia, onde tiver uma legalidade que essa pessoa está dando para entrar legiões de demônios, Senhor, na vida dela, venha a ser repreendida no nome de Jesus. Fecha todas as brechas, todas as portas, Senhor, por onde Satanás estiver entrando, Pai amado e Pai querido, tu fecha o acesso dele à nossa vida, no nome de Jesus, e liberta essa família, da mesma forma que tu libertou, Senhor, aquele gadareno, tu liberta a família dessa mulher, liberta a família desse homem, é o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Compartilha com aquela pessoa que não está entendendo porque que algumas coisas mudaram dentro da casa dela, para que ela entenda que entrou um principado e uma potestade ali, que provavelmente tem legiões de demônio ali e eles têm que bater em retirada. Amém? Beijo grande, até a próxima e não saia daqui sem dar o seu like.